Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu sou a Simone Muraro, vocês estão no canal Simone em Portugal. E hoje então, como vocês já perceberam, né, já vou começar a fazer os vídeos novamente indoor, porque o tempo já está mudando e o clima já está ficando bem diferente. Então hoje eu vim falar sobre um assunto bastante questionado, que é sobre se os portugueses são mal educados. Bem-vindos a mais um vlog, eu sou a Simone, moro aqui na cidade de Braga, já completo 4 anos e eu costumo então dividir as minhas experiências de vida e tenho uma certa opinião sobre alguns assuntos e sempre trago aqui para que a gente possa refletir, sempre é essa minha intenção. Então, como vem me perguntando, qual é a minha opinião sobre o comportamento dos portugueses? Então, os portugueses, eles são mal educados? Eles, né, de modo geral, grosseiro? O que eu vejo em relação a isso? É muito comum que as pessoas confundam que nós brasileiros, né, tenhamos muitas igualdades com os portugueses. Gente, nem o idioma ele é igual, né? Quando a gente começa a morar aqui, a gente percebe que tem assim infinitas palavras diferentes. A gramática ela é diferente, a fonética muitas vezes ela é diferente, né? Então, para mim é muito estranho quando a gente escuta a eu vou para dizer eu vou. Eles trocam, principalmente aqui no norte, eles trocam muito o V, né, pelo som de B. A escrita é diferente. Equivocado é aquele que pensa que temos muitas semelhanças, né, por serem países irmãos, etc. Não, nós somos muito diferentes, principalmente porque o Brasil tem um clima tropical e não sei se faz sentido, mas eu já notei que muitos países que têm climas melhores, né, de calor, eles são diferentes. Eu já tive a oportunidade de viajar bastante aí por este mundão, né, e é muito comum que a gente encontre em países onde tem climas quentes, pessoas abertas, né? De 2 minutinhos de palavras, você já está frequentando a casa, você já tem uma certa intimidade. É muito fácil de você se relacionar, de você criar realmente intimidade. Já quando a gente fala dos países europeus, não pode esquecer que é uma cultura diferente, né? Nos países nórdicos, a gente percebe que naqueles lugares onde o frio é muito intenso, as pessoas elas são mais fechadas. Então, quando a gente traz a cultura nossa, né, brasileira, para qualquer outro país, gente, sempre seremos diferentes. Isso é uma coisa que a gente não pode se enganar. Ah, mas eu vou para Portugal porque lá todo mundo fala português, nós somos países irmãos e vai estar tudo bem. Nem sempre. Porque existem, né, as culturas, as tradições, né? O povo português, ele é um povo nostálgico até, ele é um povo dramático, a gente percebe pela forma como eles falam, é um povo extremamente patriota, né? Então, aquelas coisas que aconteceram, né, há centenas de anos ainda são, assim, referências de grande orgulho, o que é positivo. Quando a gente chega para morar em Portugal, a gente já nota imediatamente a dificuldade que a gente tem de se relacionar com eles. Não é tão fácil a gente ter a porta aberta por um português para que você entre na casa dele. Não é assim de algum pouco tempo, de 1, 2 anos de convivência, que a gente vai falar sobre outros assuntos. Então isso é muito comum. Ah, mas é só aqui em Portugal? Não. Isso é perfil europeu. Nós brasileiros que somos assim, a gente gosta de quanto mais amigos, né? Quanto mais gente, quanto mais pessoas, a gente é muito sociável, a gente gosta de gente. Imagina você ter aquela boa notícia e não ter amigo para você contar, né? Para um brasileiro isso é a morte. Mas essa, gente, é uma característica nossa. A não ser que, olha, anos de amizade. Aí pode ser que ele abra um pouquinho. Então, é tudo muito superficial. Você vai falar sobre o tempo, você vai falar sobre a praia, às vezes. Até, né, levamos por um outro lado, pela forma muito direta, que aqui eles falam muito nessa frontalidade, né? Eu fiz um bolo para uma amiga e eu falei, você gostou do meu bolo? Eu gostei, mas se tivesse assim, eu iria gostar mais. Poxa, eu achei legal, porque numa próxima eu vou procurar agradá-la, né? E vou fazer do jeito que ela gosta. Então, essa coisa de nós, né, brasileiros, termos este jeitinho de sempre tentar agradar e muitas vezes nem, né, dizer aquilo exatamente que a gente sente, pode ter um lado muito negativo. Antes de responder qual é a minha opinião, né, eu até questiono.
Você já conheceu outros países? Você já viajou para outros países? Qual que é a sua referência? É somente o Brasil? Porque se você só tem essa referência na sua cabeça, você pode ter uma opinião quando você vem morar aqui em Portugal. Gente, só pra gente exemplificar, esses dias mesmo eu estava comprando ticket, né, do estacionamento para eu pôr no meu carro. E eu tava fazendo as contas de quanto tempo que eu iria precisar, porque 1 hora era tanto, mais 15 minutos era mais tanto, eu tava fazendo a conta de quanto que eu precisaria pôr de moeda. Eu tava atrás da máquina, de repente eu escuto um berro e a pessoa falava assim: "Ei menina, vai demorar!" Eu fiquei assustada, né? Eu fiquei enfurecida, olhei assim atrás da máquina, eu falei: "Por quê? O senhor tem algum problema? Tá com pressa?" E ele veio na minha direção, o meu marido até achou estranho, até ficou do meu lado, porque o que aquele homem viria falar comigo, né? E ele veio e falou assim: "Porque tenho meia hora no meu ticket." Eu falei: "Ah, obrigada, eu realmente vou ficar mais tempo, porque senão eu dava o meu ticket para você." Então veja só como isso, gente, é algo assim interessante, né? O tom que ele gritou era de uma expressão de me chamar atenção. Eu na hora revidei, foi muito ali reflexo, porque Simone é mal educada? Não. O imigrante em Portugal tem uma conotação, a brasileira tem outra. Então depois a gente fala melhor sobre isso em outro vlog, mas eu estou sempre na defensiva, porque é muito comum a mulher brasileira, né, ter essa tendência de ser mais assim pisada, mais humilhada. Então eu estou sempre nesta defensiva. E nesse momento a pessoa estava sendo gentil, mas é o tom, como é que a gente vai imaginar que o outro que dá um berro, né, eu realmente interpretei que ele estava querendo usar a máquina e achou que eu estava demorando. Agora, quando a gente também vai para outros lugares, por exemplo, eu tive uma história antiga, inclusive, né? A gente veio de férias aqui para Europa. Estávamos passeando no sul da França, ali Nice, Cassis, então, em Saint-Tropez, isso já há muito tempo, né? O meu primeiro filho, ele era pequenininho, né? Ele tinha um ano e pouquinho, estava comigo no colo, e eu fui lá escolher, então, qual era o doce que eu iria comer, e comecei a olhar lá na vitrine, aquelas coisas lindas, mas eu percebi que para eu comprar eu tinha que pegar a fila, porque as pessoas estavam em fila, né, para poder ir no caixa. E eu fiz a mesma coisa, decidi olhando o que eu queria comer, fui na fila, falei em inglês, então a pessoa percebeu que eu era turista, né? Falei em inglês o qual que eu queria, a quantidade que eu queria. Quando a pessoa me deu o doce, eu vi que ele era muito assim, molinho. Ele parecia ser muito durinho ali e era muito molinho. Eu não pensei 2 vezes. Eu fui e sentei em uma mesa, porque eu tava com meu filho no colo. E pedi uma colher. Pra que eu fui fazer isso? Gente, eu nunca fui tão maltratada na minha vida. A pessoa berrava comigo e fazia assim, que era para eu me retirar. Fiquei extremamente envergonhada, peguei o doce, joguei no lixo e fui embora. Depois eu vim a entender que quem compra na fila tem que comer fora. Se eu quisesse usar a mesa, eu teria que ter chamado o garçom, só que eu não sabia disso. E estava muito claro que eu era turista. Isso, gente, porque eu estava em Saint-Tropez, que é um lugar turístico na França. Eu fiquei extremamente chateada. Uma outra situação ainda na França, numa outra vez que nós estávamos lá, que inclusive com os meus pais, meu pai é uma pessoa difícil de sair de casa, estávamos toda a família do meu cunhado, que ele é francês, né? Então estávamos todos lá em frente, né, à Torre Eiffel. Então estávamos lá e chamamos o garçom, falamos: "O senhor pode tirar uma foto nossa?" Ele falou: "Não." E saiu. Não é que eu posso já, agora não, espera um pouco. Não, simplesmente falou assim: não posso. E foi embora. E fora várias outras, entendeu? Várias outras pequenas coisas, assim, que eu já fui diversas vezes à França. Então, diversas, né, situações que você me perguntar: "Simone, como que é o povo francês?" Eu vou dizer: são extremamente mal educados. É a minha experiência. De todas as vezes que eu estive lá, sempre aconteceram algumas coisas que me deixaram chateadas. Quando eu tava ainda, gente, grávida do meu primeiro filho, fui até a Itália. Também aconteceram diversas situações da gente ser extremamente maltratados. Eu lembro que nós fomos pedir informações, pegar os folders, né, em um quiosque de centro de informação turístico, pois a mulher falava comigo de costas, em italiano. Gente falando em inglês e pedindo ajuda para ela pegou o folder e jogou, tanto que caiu no chão, entende? Isso em um quiosque de informação turística. Então, se você me perguntar, né, o que eu acho,
do povo, né, italiano, para mim eles são extremamente grosseiros. Agora vamos trazer aqui para o nosso assunto. Quando a gente compara Portugal com todos esses outros países da Europa, eu vou te responder que Portugal, ó, dá de 1000 em acolhimento, em simpatia, sabe? Eles não distratam o turista, principalmente, tanto que eu que já conheço tantos países, sempre quando visitava, eu e meu esposo, a gente perguntava: você moraria aqui? Não, eu não moraria, que é legal só pra gente vir e passear. E quando estive aqui de férias em 2014, que eu vim passear em Portugal, eu me encantei, tanto que hoje eu moro aqui por conta daquela experiência que foi muito positiva, entende? Então, assim, se você tem essa preocupação, é muito importante que você identifique, né, estas diferenças. O português, como qualquer europeu, ele sempre vai ser reservado, é uma característica, tá? Agora, nós também já somos, né, assim, naturalmente muito dados, e isso depende muito também da região que a gente vem. Eu que sou de São Paulo, já sou um pouco mais fechada, porque o paulistano é assim, muitos vizinhos nem te cumprimentam, é uma coisa até natural, a gente tá tão correndo, sempre correndo, que a gente nem presta atenção, né, e muitas vezes a gente é grosseiro e nem percebe. Mas se você vem de um outro lugar, de um outro estado, onde já tem uma carisma, o Nordeste, por exemplo, né, que o nordestino, gente, qualquer 2 minutinhos de conversa você já tá almoçando na casa dele. São pessoas extremamente hospitaleiras, extremamente simpáticas, né? Então, talvez essa pessoa sinta muito mais diferença quando chega aqui em Portugal do que eu senti, por exemplo. Então, na minha avaliação, de modo geral, eu acho que tem mais gente acolhedora, mas sempre tem aquelas exceções, né? Isso na minha opinião, é claro. Quando as pessoas perguntam: ai, como que é o povo? Eu falo: é um povo super simpático. E você, já teve alguma má experiência, ou aqui em Portugal, ou em outros países, que realmente, né, nunca saíram da sua cabeça, que te marcou? Conta aqui embaixo pra mim, eu quero saber o que você pensa, o que você acha, qual que é a sua opinião de quem vive aqui em Portugal, qual que é a sua opinião sobre o povo português. Então, se vocês curtiram, gente, dê um like, subscreva no meu canal, cliquem no sininho para receberem sempre os próximos vídeos. Até a próxima!